Todo mundo estudando? Isso aí, né? Então hoje a Prof. Fran tá aqui para explicar para vocês um conteúdo bem importante, que ajuda bastante a nossa leitura e interpretação textual, pois conseguimos entender os elementos que praticam as ações ou que sofrem as ações. Vozes verbais. Agora, verbo tem voz. A Sora tá ouvindo o verbo falar? Eu nunca ouvi nenhuma palavra dos livros ou do meu caderno falando. Não, eles têm. Temos as vozes dos verbos, sim, mas não no sentido vocal, mas na sequência em que o agente daquela situação aparece, se é na frente, no começo da oração ou depois. Eu vou explicar para vocês neste vídeo os 3 tipos básicos de vozes verbais: a ativa, passiva e reflexiva. Passiva analítica, né? Começamos pelo primeiro tipo, a voz ativa. Como saber se a minha oração, lembrando que oração é todo período frasal composto por um verbo ou uma locução verbal. Volta aqui para mim agora. Vocês lembraram o que é oração, né? A voz ativa é quando nós temos uma oração composta por um verbo ou uma locução verbal e temos um sujeito no início dessa oração praticando o que o verbo mostra. Tá, como assim? Tá, exemplo. Os alpinistas alcançaram o topo da montanha. Qual que é o verbo? Alcançaram, que é o que eles fizeram. Quem? Vamos achar o sujeito, procurando pelo sujeito. Quem alcançaram o topo da montanha? Os alpinistas. Eles é que praticaram essa ação de, com muito esforço, alcançar o topo da montanha. Então, quem pratica a ação alcançar o topo da montanha está no comecinho da nossa oração, os alpinistas. Que se a gente fosse lembrar das classificações do sujeito, nós teríamos o sujeito simples, os alpinistas, núcleo alpinistas, enfim, né? Mas estamos nas vozes verbais, o que nos importa neste momento é saber que os alpinistas estão no começo da oração, depois vem um verbo e depois um objeto direto ou complemento verbal, né? Logo, eu vou chamar todas as estruturas semelhantes a essa de voz ativa. Quem pratica ação está no começo da oração, até rimou, né? Mais alguns exemplos. O aluno fez o tema. Quem fez? O aluno, que está no começo da oração. Logo, nós temos ali uma oração na voz ativa, porque quem pratica ação está no comecinho da oração. Por isso, ativa. O sujeito, a criatura no começo da oração, pratica aquilo que o verbo está mostrando. Entenderam? A voz ativa é muito fácil. Sujeito no começo da oração praticando a ação, né? Voz passiva. Tá, mas a passiva, o que é isso? Vamos explicar. Na voz ativa nós temos os alpinistas alcançaram o topo da montanha. Na voz passiva nós temos que inverter os elementos e colocar quem pratica ação lá no final da oração. Ele ainda vai praticar a ação, mas não estará no comecinho do enunciado. Exemplo, o topo da montanha foi alcançado pelos alpinistas. Quais elementos a voz passiva obrigatoriamente tem que ter? Ela tem que ter uma locução verbal. Não pode ser só um verbo, senão não dá certo. E tem que ter, antes do carinha que pratica ação, tem que colocar um por, pelo ou pela. Vamos para outro exemplo? Os alunos fizeram os temas. Inverte
Os temas foram feitos pelos alunos. Então, nós temos quem pratica ação? Ainda são os alunos, mas está escrito no final da oração. Por isso, voz passiva. Vamos ver se tem todas as marcas que a prof disse? Nós temos o pelos, né? Pelos alunos. E nós temos uma locução verbal que é foram feitos. Viram? Agora, vamos supor, a prof vai colocar um exercício de transformar orações na voz ativa em passiva. Lembrando que estamos falando da passiva analítica, tá? Como é que vocês vão fazer? Outro exemplo. O menino jogou bola. Tenho que inverter os elementos para ter a voz passiva. Eu costumo sempre falar para os meus alunos o seguinte: se ficou engraçado, tá errado. O menino jogou bola. Bola jogou o menino. Geralmente a gente no automático faz isso. A bola jogou o menino. Imagine a situação. A bola criando vida, indo lá pegar o moleque. Né? Ficou engraçado? Tá errado. Tá errado. Vamos lá. O menino jogou bola. A bola foi jogada pelo menino. Mais exemplos, porque senão a gente não entende direito. Tem que ter bastante exemplo. A menina penteou o cabelo. Fazendo da forma errada, o cabelo penteou a menina. Tá errado. Ficou engraçado, estranho, né? A menina penteou o cabelo. Qual que é o último elemento que sofre ação? O cabelo. Vai pra frente. Joga pra frente. Vamos transformar penteou em uma locução verbal. O cabelo foi penteado pela menina. Entenderam? Joana escreveu uma carta de amor. Né? Voz ativa. Quem pratica ação está no começo da oração. A Joana. O que ela fez? Escreveu uma carta de amor. Vamos passar para a voz passiva, cruzando informação. Uma carta de amor foi escrita pela Joana. E a importância de duplicar o verbo é justamente para encaixar essa preposição pelo ou pela. Por isso que ele precisa estar em forma de locução. Importante, se o nosso verbo está no passado, quando a gente inverte a oração, ele continua no passado. Se ele está no futuro, quando inverte, locução verbal no futuro. Não dá para mudar o tempo do verbo. Se quiser fazer corretamente, manter o mesmo tempo. Por exemplo, Natasha lavará as roupas. As roupas serão lavadas pela Natasha ou por Natasha. Então, tem que manter o mesmo tempo verbal. Quem pratica ação na voz passiva é o sujeito que ficou lá no fim da frase, claro, mas a gente vai chamar isso aqui de agente da passiva. Ele não vai ter o nome de sujeito mais, ele vai ser o agente da passiva. Voz ativa. Os alpinistas alcançaram o topo da montanha. Sujeito que pratica ação. Sujeito. O topo da montanha foi alcançado pelos alpinistas. Quem pratica ação? Pelos alpinistas. Agente da passiva. Chamamos isso de agente da passiva. Aqui ele não é mais o sujeito, então ele precisa ganhar um outro nome interessante. Não vamos dar qualquer nome para ele. Antes ele era sujeito, agora vai ser qualquer coisa? Não. Então ele vai ser o agente da passiva. E agente junto, que ele é o agente, aquele que atua na voz passiva. E por fim, nós temos a voz reflexiva, que é quando o sujeito que está no começo da oração pratica e sofre a ação. Eu associo a reflexo, o reflexo do espelho. O espelho te mostra exatamente aquilo que está ali diante dele. A voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo,
Natasha penteou-se. Ela está praticando ação e sofrendo ação. Pedrinho arrumou-se. Pedrinho vestiu-se. Ele faz e sofre a ação. Vou colocar 3 frases e eu quero ouvir vocês ali em casa dizendo qual a classificação delas, tá? Primeira frase do nosso desafio aqui rapidinho, desafio da Prof. Fran. Primeira frase, a mãe arrumou a mesa. Qual que é a voz verbal desta frase? A mãe arrumou a mesa. Ativa! Quem que é a praticação? O sujeito, a mãe, isso aí. Mais uma frase, vamos ver se ela é reflexiva ou passiva. João alimentou-se. Reflexiva, ele fez algo para ele mesmo, né? Ele se alimentou. E a última, casa foi construída por José. Voz passiva, isso aí. Por José, agente da passiva. Exato, vocês já entenderam? Oh, que bom, né? Então, bons estudos, realizem as atividades com bastante capricho, dedicação e carinho. E até a próxima aula, tá?